Olá, muito boa noite para você. Ser gay, lésbica, bissexual, travesti ou transgênero não constitui enfermidade, distúrbio ou perversão. Em tempos de casamento entre pessoas do mesmo sexo e adoção homoafetiva, isso não é nenhuma novidade. Mas há 28 anos, em 17 de maio de 1990, palavras assim, sublinhando a retirada da homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, transformaram a data em Dia Internacional de Combate à Homofobia. Ao longo dos 42 anos anteriores, o homossexualismo teve status de transtorno mental, conforme classificação da própria ONU, isso em 1948. Antigas atribuições, ainda piores à comunidade LGBT, como pecado ou crime punível até com prisão, tortura, isso mesmo, ou execução, acabaram preparando o terreno para a homofobia. Sem leis de proteção aos seus direitos, homossexuais são vítimas diárias desse sentimento de ódio, rejeição ou desprezo à diversidade sexual e afetiva que humilha, agride, espanca e mata indiscriminadamente. Por isso, hoje, Dia Internacional de Combate à Homofobia, é dia de denunciar e também de protestar. E, é claro, dia de debater. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e esse é o Debate TVE, que já está no ar. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para discutirmos o Dia Internacional de Combate à Homofobia, estamos recebendo a presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB-RS, a advogada Maria Berenice Dias, e também o coordenador-geral do Grupo Somos, o jornalista, meu colega Gabriel Galli. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui nesse dia, né? Na verdade, a gente fala isso sobre a questão dos dias que se instituem, né? Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, Dia da Mulher. Na verdade, todos os dias são dias de a gente pensar nesses debates tão importantes, né? Como a questão da homossexualidade, dos direitos que nem sempre são pensados todos os dias. Não, tu tá misturando as coisas. Dia de mãe, dia de pai, isso aí é o dia comercial, né? Sim, então, sim. Eu acho que tem outra conotação. Porque esses dias que dizem com segmentos vulneráveis, segmentos excluídos, esses são dias de conscientização, esses são dias de luta, dia de debate. De reflexão. Exatamente, assim, ó. Para trazer para a sociedade a necessidade, temos que pensar sobre isso, sabe? Então, é esta a razão de ser, de ter tantos dias marcados, e não me vem com essa história de dizer, não, que nem Dia das Mães, Dia das Mães também. Ah, não, os homossexuais nem precisam ter direitos garantidos. Não tem esse direito. Não tem esse direito. As mulheres também não, né? Que diz da mulher, não, é o dia da mulher, né? Mas não, dia da mulher é todo dia, não precisa se preocupar mais com mulher. Nós somos discriminadas, ganhamos menos, as mulheres apanham. Essa é a prova de que ainda temos muito ainda que pensar. Pois é, e a gente está aqui com o meu colega, né? O grupo lá, eu estava vendo a matéria que estava passando antes aqui, né? Que você estava falando lá da falta de estrutura para cuidar das pessoas que sofrem esse preconceito, não é? Boa noite. Boa noite, eu acho que essa é uma das principais dificuldades que a gente encontra hoje, né? Ao mesmo tempo em que na sociedade como um todo a gente tem um movimento de cada vez mais pessoas entenderem a legitimidade, né, de lutar pelos direitos das pessoas LGBTs, no poder público, infelizmente, a gente ainda não encontra eco ou vazão para essas demandas que não sejam num campo de posicionamento que às vezes acaba sendo mais do campo da comunicação, mais publicitário, para marcar que está do lado das pessoas LGBTs, mas na prática, em políticas públicas, isso nos 3 cenários, né, municipal, estadual, federal, a gente não tem as questões sendo tratadas com muita seriedade, né? Essa semana a gente estava conversando, por exemplo, lá no Somos, com uma psicóloga que trabalha numa casa-lar, né, que dá acolhimento para pessoas menores de idade que foram vítimas de alguma violência em casa e precisam sair do ambiente doméstico.
e ela deu um relato de que cada vez mais tem surgido pessoas lá que alegam ter saído de casa por causa da discriminação por serem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Da própria família? Da própria família. Pai, mãe. Isso mesmo. Por um lado, a gente fica pensando, bem, será que agora a gente está aprendendo a nomear, né, de uma certa forma, essa discriminação e as pessoas sabem, né, que isso está acontecendo? Ou sempre aconteceu? Por outro, a gente também tem um relato dos profissionais dessa área de que, de fato, a gente tem um avanço do conservadorismo no país inteiro, né? Isso vai se expressar lá na ponta, né? Nas pessoas que são mais discriminadas. Pois é, e eu ia perguntar, isso aqui, Gabriel, será que é só no Brasil? A pergunta para os dois. Ou será que existe no mundo inteiro? A gente tem, por exemplo, no Velho Mundo, ali na Europa, que já passou por um problema, já discutiu isso, a gente tem lá Roma antiga e tudo mais. Me parece que já o problema, né? Me parece que a questão, pelo menos, é mais falada e mais resolvida do que aqui no Brasil. Eu acho que a questão da discriminação, ela também está muito ligada à questão do desenvolvimento social, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, hoje no Oriente Médio, o grande problema que a gente tem em relação à liberdade civis como um todo, que acabam se expressando muito nas questões de gênero e sexualidade, né? Então, a gente tem uma boa parte dos países do mundo, na verdade, a maioria, né, dos países do mundo, muitos deles não reconhecem, inclusive, o direito da pessoa ser como ela é, né? Em muitos países, as pessoas ainda, elas são mortas simplesmente por serem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Mortas pelo Estado. Né? Mortas pelo Estado, 28 países do mundo ainda pena de morte. Isso é absurdo, Não acredito né? nisso. Pena de morte? Aqui vai no pegar Brasil, doença, a pessoa vai fazer o que vai acontecer que tem que matar a pessoa? É verdade. Crime. Aqui no Brasil, a gente também tem um alto índice, né, de violência, é um dos países que mais mata LGBTs no mundo, mas aí não é uma morte necessariamente feita pelo Estado, né? É uma morte que a gente poderia dizer que é fruto da negligência do Estado com essas pessoas, né? Sim, aí também, depois a gente tem ainda um bom tempo para discutir ainda Claro. aqui. Eu queria também chegar nessa questão a gente vê assim, dessa raiva, né? Das pessoas, assim, gratuitamente em relação às pessoas homossexuais. Por exemplo, já não é raro, em Porto Alegre, por exemplo, uma vez teve um caso de 5 skinheads, aqueles caras que são punks e tal, perseguirem um casal gay. Um casal ali, 2 homens gays, e perseguirem, espancarem aquilo ali. Isso me parece assim, eu quero entender por que a raiva. Não gostar é uma coisa. Olha, eu não gosto, né? Eu gostaria que meus filhos não fossem gays, não fossem lésbicos, tudo bem. Agora, por que essa raiva, essa vontade de bater, de matar? Será que talvez seja um desejo reprimido, talvez? Eu não gosto muito dessa hipótese, dessa possibilidade, porque no fim das contas a gente acaba colocando a culpa da violência em nós mesmos, né? Perfeito. Pega assim, né? A pessoa é homossexual enrustido e ela é tão problemática com ela mesma que ela sai espancando os outros, batendo em todo mundo. Simplificamos todos aí. Acaba simplificando muito. E eu acho que acaba ganhando mais visibilidade os casos de extrema violência, que, claro, são importantíssimos e precisam ganhar visibilidade, mas eu acho que a gente precisa prestar muita atenção também naquelas violências do cotidiano, que a gente acaba escondendo, que elas são ditas como, são chamadas de mimimi, né? Daquelas coisas assim que não tem tanta importância, que a pessoa está exagerando e que no final são essas violências também que levam as pessoas a não aguentar mais todo dia e lá e às vezes acabar com a sua própria vida, né? Massacre. As pessoas precisam ter noção que essa violência do cotidiano, ela tem como resultado direto a morte ou a exclusão das pessoas LGBTs na nossa sociedade, né? Por isso que é uma questão grave que a gente precisa trabalhar a todo momento. Pois é, inclusive antigamente os programas aqui, o pessoal aqui da produção está me informando aqui que antigamente, relembrando, né? Que antigamente os programas, porque as piadinhas que são feitas, né? Os programas de humor, inclusive, eram em cima muito disso, né? Da questão do gay, da questão do filho gay, tinha um capitão gay, tinha aquele, né? O pai que não queria ver que o filho era gay e tal. E era tratado aquilo como humor, todo mundo achava graça, todo mundo achava interessante, divertido. E hoje em dia já não é bem assim, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas assim, ó, sabe que esse questionamento que tu fazes, eu também faço. O porquê que as pessoas se arvoram no direito de rejeitar, excluir, fazer cara feia, xingar,
bater e matar alguém simplesmente porque... Não concordo, não é igual, é diferente. Exatamente. Né? É diferente. Então, só não é igual a mim. Exatamente. Porque assim, o ser humano tem muita dificuldade de lidar com a diferença, com o desconhecido. Então, o lugar de conforto é o lugar onde está a maioria. Inclusive, a gente falou das piadinhas aqui. Esses dias a gente estava aqui com a comunidade indígena, aqui, um cacique, e ele disse que eles andam num ônibus e ouvem isso. Lugar de Índia no mato. Que isso? Que isso, tia? Então, assim, existe isso. E agora, assim, ó, essa discriminação, acho que tem uma origem religiosa muito significativa. Porque, como tu referiste assim, antigamente, Roma, Grécia, enfim, a homossexualidade não era discriminada, não. Era naturalizada e tal, e até... bem conhecida. Até incentivada em determinados momentos, com algum tipo de justificativa, até cultural, enfim, né? Assim, ó, mas é que veio a religião para colocar uma tentativa de colocar um freio. E o freio, para segurar, né, o próprio crescimento da religião como um todo, as pessoas precisam se unir para procriar até que a morte separe. Sim. Então, isso é uma maneira de aumentar o número de fiéis. Então, assim, acabou sendo construído um modelo ideal de felicidade, ou seja, a pessoa só é feliz se tu tiver um casamento tiver filhos, até a morte separe, enfim. E este modelo idealizado é assim até o que os pais querem para os filhos. Assim, se este é o lugar de felicidade, se todo mundo tem que fazer isso, porque as pessoas não são livres de não casar, né? Não. É verdade. Se a mulher não casa é porque ela sobrou, porque ninguém quis. Virou tiazona. Agora, se o homem não casou, é gay. É verdade, sabe? Então, assim, ó, ou galinha. Não vou falar isso nessa hora da televisão para falar essas coisas. Sabe? Então, assim, ó, existe essa... Então, assim, aí a alegação sempre dos pais é, mas meu filho não vai ser feliz. Sabe? Então, esta rejeição que começa dentro de casa e toda essa cultura que diz assim, não, ser deste jeito é errado, sabe? Antes era pecado e tal. Então, assim, ó, todas as pessoas são criadas para rejeitar aquilo que não é legal, sabe? Aquilo não é bom. Maneira de xingar alguém, xingar um homem, sabe? É atribuir a ele a não exercício da sua virilidade de uma maneira exacerbada. Porque uma maneira de xingar a mulher não é esse. Ninguém xinga uma mulher chamando ela de lésbica. É verdade. Tem também atribuindo uma postura a ela que não é a esperada dela, que a mulher tem que ser... sabe, recatada e dólar. Uma mulher troca de parceiros, por exemplo, é chamada daquilo que a gente sabe, né? É uma baita de uma, né, mas o homem não, o cara é um pegador, né? Eu fui casada 5 vezes, todo mundo se admira. Agora, se é um homem que casou 5 vezes... Não tem problema nenhum, é isso aí, tá certo, é isso aí, tem que viver a vida. Então, assim, ó, então existem esses dois mundos muito estanques, sabe? Isso nós estamos falando entre homens e mulheres, né? Sim. Não estamos falando nem no homem que quer ser homossexual, na mulher que quer ser homossexual. Exatamente. Então, assim, ó, quem se identifica, age, vive diferente desses modelos estereotipados, sabe? A tendência é serem rejeitados. E como essas pessoas, ao serem rejeitadas, são excluídas do laço social, isso permite... sabe? Parece que chancela para que, bom, seja um alvo de um rechaço, de uma manifestação de... repúdio. De repúdio. E assim, ó, também é uma maneira de afirmar a própria heterossexualidade. Sim, claro. Dos homens, principalmente. Quer dizer assim, ó, eu preciso mostrar que não sou gay, porque ser gay é uma coisa horrível, eu aprendi que é horrível. Sim. Então eu tenho que fazer piadinha, tenho que dizer que não, eu tenho que agredir. Que coisa mais gay isso? Isso é coisa de gay. Sabe? Então, assim, acho que a origem muito está isso. Então, acaba sendo uma responsabilidade do Estado. Tá? Bem como o Gabriel disse, assim, o Estado não tem cumprido com o seu papel de assegurar... Mais um papel que ele não cumpre. Sabe, de assegurar a segmentos, esses segmentos vulneráveis, como na maioria deles, né? Que precisam uma atenção maior, sabe? Precisa ter políticas públicas, sabe? Precisa ter inclusão. Bom,
Não tem nem lei. Pois é, mas eu queria falar agora. Estou com uma advogada aqui, não tem nem lei. Mas o Estado, e aí é uma outra coisa também que a gente mudou muito também, que é a questão política, as relações políticas no Brasil, principalmente, o Estado não tem nem lei. Só que o Estado somos nós. O Estado são os vereadores que estão ali, o Estado são os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores eleitos pela gente. Então, por que as pessoas também, que o Estado somos nós, que nós elegemos, também não são pessoas envolvidas com essa causa, por exemplo? Porque o Estado desculpa interromper, mas é que o favor. Estado não somos nós, na verdade. O Estado são eles. São eles. Né? Se você vai ver, por exemplo, assim, a representatividade das casas legislativas, Sim. das câmaras de vereadores, do judiciário, nós não temos quase pessoas negras ocupando postos de liderança, nós não temos pessoas de classes sociais menos abastadas, nós temos, a gente pode dividir, né, as nossas bancadas no Congresso entre a bancada armamentista, a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada religiosa, né? Verdade. E a gente acaba tendo uma grande parcela da população que é a maior parte dela que acaba sendo excluída completamente das decisões, né? Então, eu acho que isso é muito simbólico, porque quando Maria Berenice fala que o Estado não está cumprindo as suas obrigações, a gente tem uma questão bem prática. Por exemplo, é obrigação do Estado falar sobre questões de gênero, de sexualidade, porque as pessoas estão sendo, entre outras coisas, mortas por isso. Sim. Mas a gente acha muitas parcelas da população acham muito tranquilo que a gente tenha, por exemplo, legislações que queiram fazer com que não se possa nem falar sobre essas questões na escola, por exemplo, né? Então, o Estado acaba negligenciando propositalmente essas questões. Para os movimentos sociais, isso é uma luta muito cansativa, eu confesso, né? Porque a gente fica lá lutando. A doutora Maria Berenice sabe que já está há muito tempo também aí nessa labuta, mas a gente está sempre tentando lutar para que a gente ganhe alguma migalha de direito. E quando a gente fala de direitos humanos, nossos direitos não são garantidos de uma hora para outra, né? Então a gente tenta conquistar alguma coisa, aí volta, vai de novo e volta, dá um passo, volta dois. Isso. Então eu acho que esse é um momento de a gente perceber que, mais do que nunca, nós temos direitos ameaçados. É o momento, né, de ter uma união entre as pessoas que precisam desses direitos e que a gente possa, de fato, lutar para que eles sejam executados, né, que as nossas vozes sejam ouvidas. O judiciário, por exemplo, é um espaço que, historicamente, no Brasil tem sido bastante progressista em relação às questões de justiça, né? Mas nós temos também relatos, hoje em dia, de como, aos poucos, vai mudando o perfil do judiciário, né? Como vão entrando pessoas muito conservadoras no judiciário. Recentemente, aqui em Porto Alegre, nós tivemos um problema que um juiz passou a não aceitar mais fazer a mudança do registro, né, de pessoas trans sem ter um laudo dizendo que elas estavam doentes, né? Isso era uma regressão, era uma coisa que não precisava. Mas já tinha né? passado por isso aí, inclusive discutido, refletido, debatido e visto que realmente era um avanço. Aí não, voltou. Não, isso acontece diariamente. Tem juiz pastor. E que o problema tudo bem que tem a sua religiosidade em casa, na igreja. Não, ali é um serviço público. Não pode misturar. Tem gente que está querendo anular os casamentos, que são admitidos, sabe, legalmente. Não vou falar que é legalmente, porque não é a função de lei, é a função da justiça. E acho assim, nesse aspecto nós temos que reconhecer esse papel fantástico do Poder Judiciário do Brasil. Eu sou até um pouco suspeita para falar, porque eu amo o Poder Judiciário, fiz parte do Poder Judiciário. Eu quero saber dessa comissão aí depois, quero saber dessa comissão também. 35 anos e... como eu fui alvo de muita discriminação para entrar, porque eu fui a primeira mulher para entrar, parece troço meio jurássico, mas é verdade. mas é que não faz muito essas conquistas das mulheres. Sim. A gente estava vendo esses dias, a mulher tinha que pedir autorização para o marido para abrir uma conta no banco. Sim, para trabalhar. Para trabalhar, né? Posso estudar, amor, depois eu casei? Não, acho melhor não, então não vai. Não, a mulher ficava relativamente capaz, ela ficava igual a índio. Tinha que ficar ali de estátua. Ali. Ela casa e vira incapaz. Vira incapaz. Né? Então, sabe, muito complicado. Então, assim, o que nós temos? Um legislador conservador, um legislador que, para agradar a maioria do seu eleitorado, que as pessoas são
conservadoras, que entre nós temos uma população ignorante. Mal instruída, ignorante A sentido, né? Sem educação no Brasil é absolutamente deficitária. Que é um crime também, né? Um crime, porque crime. Assim, não se valoriza o professor, os coitados dos professores trabalham com uma dificuldade enorme. Não se investe na estrutura da educação pública. São mal pagos, mal assalariados, mal estrutura. Nada. Então, porque assim, não tem muito, mas é que não tem muito interesse de investir. Mas é claro. Aí a gente interessa as religiões tá na cara que um monte de burrinho assim é melhor de comandar. Não, e tu manipula do jeito que tu quiser, né? Aí qualquer coisa que contar, tu consegue comprar o voto, quanto mais... Isso é verdade. Por isso que não tem assim, nem controle da natalidade, nada. Quanto mais filho, melhor. Então, nós temos um legislador que, para garantir a sua reeleição, vende, vende, a bandeira do conservadorismo que se identifica com a ignorância do povo. Então, o certo é desse jeito, se não é assim, tu vai para o inferno. Aí fica um círculo vicioso. Exatamente. E aí, então, assim, vem essas diretrizes e bases da educação que acha que não se pode discutir isso na escola. Falam em ideologia de gênero. Gente, isso não existe. Foi um negócio assim tão perverso, esse movimento, que tiraram a palavra gênero de toda a legislação. E onde estava escrito gênero alimentício, falando da merenda, tiraram também. Quer dizer... Ficou um negócio, meu Deus, não posso tocar nisso. Não pode. Sai daqui, Satanás. E depois assim, quando não dá para falar em gênero não quer dizer que vai falar da homossexualidade ou de misturar o sexo das crianças não ter. Não, as questões de gênero estão muito ligadas também às questões da mulher, da diferença de gênero, a origem da violência doméstica, que é o crime que mais se comenta. Isso, é o homem se achar, ser educado de uma maneira superior por ser o homem, ser do sexo masculino e inclusive por mulheres. Papéis. Não, inclusive por mulheres. A mulher gaúcha, inclusive, é muito machista. Eu já tive mães, por exemplo, com um casal de filhos, e o filho pode ter o seu carro, o filho pode ter seu dinheirinho ali para o motel, pode ter seu apartamento e tal. Agora, a filha não pode voltar tarde para casa, a filha tem que ter um namorado só, a filha não pode sair sem dizer onde é que foi. O filho tem que ser um pegador. Agora, o filho não. Meu filho tá onde? Meu filho tá na balada, cada semana aparece com uma namorada diferente. Esse filhão. A mãe. E a guria, meu Deus, minha filha, tu não para com nenhum namorado. O que vai ser de ti, minha filha? Tu lembra daquela tua tia lá que morreu solteira e tal? Vai ficar igualzinha a ela e tal. Então, algumas mulheres gaúchas também são machistas. A gente tem uma tendência também a culpar muito as mulheres também, né? Pela discriminação que elas mesmas sofrem, né? Acho que isso é uma questão importante. Mas eu acho que essa questão da escola, por exemplo, é meio chocante. A gente acaba não se chocando o suficiente com isso. A criança, por exemplo, ela vê a mãe sendo espancada pelo pai em casa. Quando chega na escola, não se pode falar de gênero como se estivessem desvirtuando a cabeça dela, né? A gente tem que parar de entender ideologia de gênero, entender essas questões como se fosse puramente uma questão ideológica, porque... tudo é uma ideologia de gênero, na verdade, né? A ideia, assim, por exemplo, de que os homens têm que se vestir de uma forma, as mulheres têm que se vestir de outra forma, isso é puramente ideológico, né? O pessoal brincou agora lá, filho meu não lava a louça. São construções sociais, etc. Não brinque de boneca. Isso é uma ideologia, né? Depois não vai saber cuidar dos filhos. Um exemplo separa, fica que não sabe nada. A gente tem uma ideologia já de gênero muito bem estabelecida, que é a ideologia que nos domina e que faz com que muita gente seja discriminada, morta, etc. Mas, além das questões da educação, a gente tem uma questão de saúde muito importante também, que o Estado acaba negligenciando, né? Durante muito tempo, assim, a gente teve um boom na cobertura da imprensa, por exemplo, em relação à questão das cirurgias de redesignação sexual para pessoas trans, por exemplo. Aí, nos governos anteriores, houve, né, um aumento da possibilidade de realização das cirurgias em alguns hospitais, né? Hoje a gente tem relatos também, né, dos movimentos de travestis e transexuais, que cada vez é mais difícil você ter acesso, né, a questões de saúde das pessoas trans, por exemplo. Né? Isso não é à toa, a gente tem uma estrutura, por isso que eu volto na questão da estrutura, né? A gente tem todo
toda uma estrutura que está se montando no país, em que a gente está se preparando para matar as pessoas que são as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm condições, né, de poder prover financeiramente a sua própria vida, as pessoas negras, as pessoas com uma escolaridade mais baixa. Então, você vê, por exemplo, assim, o SUS é um dos espaços do Estado que é importantíssimo para garantir direitos sociais. O tratamento, por exemplo, de HIV, AIDS, que as pessoas recebem, vem todo do SUS. A gente tem movimentos para desmontar o SUS. Né? Então, é interessante, assim, como as estratégias do Estado, a garantia de direitos por parte do Estado, se desmontando, você vai deixando em vulnerabilidade uma série de parcelas da população. Sim. E isso a gente tem aprendido hoje em dia, né? As pessoas, elas não são uma coisa só. Né? Elas não são só LGB ou T, elas também são pobres, negras, elas têm suas questões de escolaridade, elas têm suas crenças religiosas. É o que a gente chama de interseccionalidade, né? Você poder entender a pessoa de acordo com vários marcadores sociais. E aí a gente vai acumulando discriminações, acumulando efeitos de preconceito, né? É diferente ser um gay branco no Brasil e ser um gay negro, pobre, que não tem acesso à educação e etc. Né? E essas questões, elas são questões de aprendizado constante e que a gente precisa urgentemente que o Estado compreenda. Né? E vocês acham, a gente falou dos programas ali no início, ali, que faziam, era tratado como humor e que certamente era um incentivo, né, à homofobia, mas hoje a gente vê tratados em filmes, tratados em novelas e tal. Vocês acham que ajuda a tratar esse assunto, por exemplo, de uma maneira fictícia, mas ali a gente já viu, por exemplo, avós, né, duas avós juntas, a gente vê aquele rapaz que quer que a mãe, que é homossexual, mas tem vergonha de contar para a mãe, e tem uma namorada que ele não gosta, mas ele tem que assumir aquele papel com a namorada e tal. Né? Ajuda a falar, a colocar esse assunto. Com certeza. Né? Sabe, assim, porque traz para dentro da família um tema que não se fala. E às vezes dá desconforto, né? E às vezes, muitas vezes, fica todo mundo na sala, assim. Mas há muita motivação também, né? Fico lembrando sempre daquele episódio, daquela novela da Rede Globo, que tinha os dois cowboys que no final iam se beijar. Né? As pessoas, a gente passava de ônibus pelos lugares, as pessoas, elas estavam montando grupos em frente de bares para poder ver juntas se os cowboys iam se beijar ou não. Aí no final, né, a emissora ficou com medo, eles não se beijaram, teve toda uma comoção, saiu no jornal, nos vários jornais, né? Olha, todo mundo esperou o beijo que não houve. Que não aconteceu. Aí Mas depois na outra novela houve. Depois na outra novela houve. Então, na última também. É claro que é importante, né, que se trate dessas questões. Mas é claro, a gente vê, né, as pessoas são conservadoras, mas também tem uma grande parcela da população que tem interesse a ver as coisas com outros olhos, né? Agora, me surpreendeu muito esses dias, por exemplo, ligar num canal de TV a cabo, né, e a gente vê constantes reprises de programas de antigamente que tratavam, né, as questões LGBTs de uma forma muito preconceituosa, né, e ao mesmo tempo a gente tem muita gente na internet na TV aberta pedindo. também tem isso. Que eu falei, São programas assim, programa do Ratinho, por exemplo, né, que faz piada toda hora, né, em relação a será que é gay, será que não é? Então, ao mesmo tempo que a gente tem assim muita gente incomodada com essas questões, a gente tem também muita gente que quer ver a discriminação, quer se entreter com discriminação. À medida que avançam os direitos humanos, avança a visibilidade, a aceitação social, né, que de fato vem acontecendo muito em função da justiça. Se a justiça diz que está bem, a tendência é isso tem um efeito pedagógico. Não, então está bem. Mas então, no momento que isso aumenta, isso acirra o ódio dos que são contrários. Claro que são então, contrários. aumenta o índice da violência de uma maneira incrível. Agora, até maio, que não terminou ainda, já mataram no Brasil 180. Não, aumentou 30%, é verdade, eu estava vendo na matéria. O ano 180 passado, até agora, mas não terminou, isso é importante. E o ano passado foram 400 e pouco, 19, a cada 19 horas é morto. O Brasil é o país onde mais se mata homossexuais. E isso por quê? Porque assim, a justiça então, consegue conceder direitos, como tem concedido, enfim, mas ela não consegue punir crimes de ódio. Isto precisa de uma lei, porque ninguém pode ser... porque ninguém pode ser condenado, sabe, se não tiver lei que diga que não pode fazer. Pois é. Sabe? Esse é o princípio do direito penal. Sim, chega um sujeito, um exemplo prático, um sujeito lá que se envolveu com um travesti, e aí chega o travesti que, em princípio, o cara já é travesti, já tem problemático, né?
já é do submundo, já não deve ser violento, então... Tem muita discriminação. Já tá associado isso, né? Então não tem uma coisa assim, não, mas por quê? É um crime bárbaro como qualquer outro crime. Não, só fazendo uma correção, assim, acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas não sabem, são muitos termos, muitas coisas. O correto seria a gente falar a travesti, porque é uma identidade feminina, né? Perfeito. Enfim. E a gente no Somos tem feito um trabalho atualmente, que é um projeto que se chama Passagens, que fala sobre as questões de LGBTs nas prisões, né? Então a gente vai fazer um mapeamento em várias regiões no Brasil, entendendo como é que está a situação de LGBTs que estão encarcerados hoje. E uma das coisas que já apareceu assim, em grupos de estudos, em pesquisas prévias, é o quanto que a população LGBT, por exemplo, é encarcerada muito por causa dos seus marcadores sociais, que era muito isso que estava falando, assim, né? Muitas vezes a travesti, por exemplo, é presa porque o cliente simplesmente disse que ao fazer um programa com ela foi lá e roubou, por exemplo. E aí você não tem prova nenhuma, mas aí tu tem um estigma tão grande daquela população que a palavra daquela pessoa que é considerada um cidadão de bem, né, já vale muito mais que o outro, né? Então, essa questão do estigma, ela realmente é super importante. A gente tem que chamar um rápido intervalinho, depois eu quero entrar na questão das paradas, que vem aumentando cada vez mais, mostrando que existe realmente muita gente simpática, tranquila à causa, né? Pelo menos tranquila à causa, porque a gente está falando de uma coisa que é a violência, que esse número até agora maio nem terminou e o Brasil ser um dos países que mais mata homossexuais, isso é inadmissível. Mas a gente vai fazer um rápido intervalinho, em 2 minutinhos a gente já volta falando sobre esse assunto. Não sai daí. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje discute a homofobia e seus reflexos. Conosco, a advogada Maria Berenice Dias, coordenador também do Grupo Somos, o jornalista Gabriel Galli. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e também em HD no 507 da NET e também, é claro, no site da nossa TVE. Agora, durante o intervalo aqui, os meus convidados falavam sobre um estatuto, né, que está para ser criado. Quero saber mais aqui, quero dividir isso com os nossos telespectadores. Não, eu espero que ele seja aprovado. Criado ele já está. Já está, tem que ser aprovado. A Comissão da Diversidade Sexual, da qual eu sou a presidente, no âmbito nacional, criou 200 comissões do Brasil e, junto com os movimentos sociais, nós elaboramos uma lei completa, né? Um estatuto, que é a forma de legislar mais moderna para atender esses segmentos vulneráveis. Sim. Estatuto da violência doméstica, da criança, estatuto do idoso, enfim. Então, assim, onde tem todos os princípios, tem todas as regras, todos os direitos que a justiça vem concedendo, sabe? Tem o crime, sabe? A criminalização da homofobia, que é indispensável se ter uma lei, políticas públicas a serem adotadas, cotas para a população trans, porque desta população, os mais discriminados dos discriminados é a população trans. Porque, assim, homossexuais e lésbicas a gente ainda encontra nos espaços. Sim. Trans não encontra. Tem trans? Verdade. Não tem. Verdade, não tem. Não tem faculdade, vai no banco, não tem. Qualquer lugar que vai, não tem. Senta na Assembleia, não tem. Não tem. Por quê? Porque, assim, é uma identidade sexual mais visível. E aí, alvo de mais rejeição. E são os hábitos mais rejeitados pela família, na escola, a evasão escolar é muito grande. Sabe? Porque chega a ficar, assim, todo o tempo da escola sem ir no banheiro, porque fica aquela confusão, qual é o banheiro que vai, enfim. Sim. É a mesma coisa no presídio, né? Não sei como é que travestis e transexuais femininas, sabe, estão em presídios masculinos, só porque estava o nome dela lá no original. Então, para este segmento, que é o mais vulnerável, inclusive tem sistema de cotas. Cotas nas universidades, cotas no trabalho, nos concursos públicos, na iniciativa privada com algum tipo de incentivo. Então, assim, é uma legislação... Então, assim, se elaborou com uma equipe, juntos os movimentos sociais participaram, e nós levamos 6 anos para colher assinaturas. Colhemos 100 mil, que é bastante, Agora, para apresentar, sabe, na Câmara... Quanto que precisaria 1.400.000. Aí eu fiz as contas e eu não ia estar viva para... A cada 6 anos, 100 mil, né? Mas olha aí, gente. Pô, né? Não, mas é a dificuldade que as pessoas têm,
Sabe como é de... Que acontece? como eu digo, sentir a dor do outro. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, né? Porque assim, se o eu problema não é assino... meu, então não é tudo comigo. bem. E essas são... Não, eu até... O que essa mulher tá querendo aí, fazendo Não, isso e aí? assim, Vai ganhar o assim, quê? o que a... Sabe? Não, eu até não tenho nada contra o homossexual. Eu até tenho amigo homossexual. Eu mas até não é bom, eu até é ótimo, né? Eu até tenho um amigo gay. Então, assim, então nós conseguimos apresentar por iniciativa popular, sabe, com essas 100 mil assinaturas, diretamente no Senado. Então, está lá, entrou, virou projeto de lei, sabe? E engraçado, mesmo com tudo isso, foi entregue pela Ordem dos Advogados, foi entregue pela Aliança Nacional LGBTI, porque a gente tem que botar o I sempre falando dos intersexuais, não podemos esquecer que é um segmento também muito invisibilizado. Está lá. Eles conseguiram fazer consultas públicas dentro do Senado. E a última que está fazendo é assim, está lá no site do Senado, o Estatuto da Diversidade, para quem quiser ver, é o PL S 134, 2018, e assim, aparecem, confirme seu voto em não, ou seja, não aceita o Estatuto. Conheço o Estatuto, aperta ali, não aparece nada. E aí então, é difícil as pessoas votarem em sim de uma coisa que não estão enxergando. Aí já denunciei até para a Polícia Federal, mas não aconteceu nada, está lá. E nós sabemos que, principalmente as igrejas, que têm uma influência muito grande no seu eleitorado. No Congresso, né? Também. E no Congresso. No E eles trabalham com aqueles robozinhos, enfim, né? Eu queria até desqualificar isso. Mas então, o que nós precisamos, assim, é nos mobilizarmos nesse sentido. Que nós precisamos ter uma lei. E acho que o movimento precisa também, sabe, um pouco é muito fracionado, que é porque ele engloba vários segmentos diversos. Por exemplo, lésbicas e gays, que antes eram mais ou menos sempre identificados dentro como gay, como homossexual, não, precisam a sua própria identidade, travestis, transexuais, aí essa alteração do nome, né, diretamente no cartório do registro, eu acho que foi uma grande vitória. Acho que as grandes vitórias foi a possibilidade do casamento e agora a alteração do nome vai direto lá e diz assim, olha, eu me identifico como tal, tenho um nome aqui, eu quero que troque. E o oficial do Registro Civil tem que trocar, não tem jeito, está lá. E agora saiu a decisão e agora saiu a resolução, sabe, fantástica da Corregedoria do Rio Grande do Sul, sabe, marcando mais uma vez o seu pioneirismo. Então, assim, então, como isso é fracionado, é difícil, às vezes, se juntar. Por isso que vai cada vez mais letrinhas, sabe, nesse universo. Pois é, exatamente. LGBT, porque todo mundo precisa, assim, sabe, quer ser identificado, sabe, quer ser diferenciado. Não, então, assim, do homofobia, que seria só homo, não. Então, fica homo, lesbofobia, mas também tem os T's, que são dentro da expressão transgênero, né, que no mundo inteiro se chama transgender, né, travestis e transexuais, mas no Brasil não colou, não, é travestis e transexuais, só que para usar uma palavra só, não guarda-chuva, não colou. Mas assim, tecnicamente é isso, no estatuto é isso, estamos... as pessoas já não pode ser. Nessa decisão do Supremo, eu estava lá quando eles estavam falando só em travesti, eu disse, não, gente, sabe, tem que entrar também os transexuais e, em função disso, vamos usar um termo mais abrangente. Eles interromperam, eu consegui falar no meio da sessão, né? E acabou saindo dessa maneira. Sim, mas nós precisamos unir forças, nos mobilizarmos, sabe... Senão não acontece. Pressionar, não vai acontecer, porque até hoje nunca nenhuma lei no Brasil. A primeira foi em 1995, nenhuminha. Você dentro, nada. Não existe, então, um problema. Para os legisladores não existe. E assim, historicamente, a justiça sempre diz assim, bom, se não tem lei, é porque não tem direito. O legislador não disse que tal situação merece a tutela jurídica, então não dá. Mas assim, qual foi acho o mais significativo que aconteceu, um movimento do judiciário assumir a sua responsabilidade. A falta de lei não quer dizer ausência de direitos. Gostei dessa frase importante. Opa. Então, assim, não tem lei, então
o juiz tem que julgar. Falta da lei não quer dizer ausência de direitos. Sabe? Então, assim, Opa. o legislador não legisla, sabe? Mas, irmão, isso aí acaba sendo superado. Aí é que fala em ativismo judicial. Quando não é, porque o juiz é obrigado a julgar. Isso está escrito que o juiz tem que julgar, mesmo sem lei. Onde está dito isso é uma lei de 1942, bem antiga, essa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Bom, o juiz se vê diante de uma situação e diz, não, espera aí que nós vamos ver se sai uma lei, se sair uma lei eu te dou o direito, sabe? Sim. Então, essa foi a grande mudança, sabe? Esse grande avanço que aconteceu. Mas ele não é suficiente, só normas judiciais não são suficientes, essas resoluções, agora que saiu essa ontem, do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que nós estamos nos mobilizando para sair uma nacional, exatamente como aqui, a daqui, também não são suficientes. Nós precisamos ter uma legislação para evitar esses retrocessos que volta e meia acontecem. Que coisa. E a gente tem aqui também, Gabriel, eu estava falando antes ali no final do último bloco, a questão que, por um outro lado, o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais, por um outro lado, a gente tem a questão, né, das paradas e tal, que a gente vê que cada vez crescem mais e tem mais adeptos, mesmo pessoas que não são gays, lésbicos, que não são LGBTs e tal, mas que vão, que levam a família, que levam as crianças e tal, até para, né, porque realmente não tem porquê ter esse problema todo. E cresce esse movimento, assim, principalmente aqui em Porto Alegre, que eu sei que é bem grande, eu já fui várias vezes, e é bem divertido, bem bacana. Então tem essa contradição, né? O que será que falta realmente aí para o governo, então, para as pessoas que mandam, então, abraçarem essa vontade da população, que muita gente eu acho simpatiza. que as paradas, elas são talvez as manifestações mais importantes dos movimentos LGBTs, né? Porque é a oportunidade que você tem de ir para a rua e olhar, dependendo do lugar, mais 30 mil pessoas que são como você. Imagina. Né? Isso não é só uma festa. É uma festa, sim, é importante que seja festivo. Imagina que é uma população que fica sendo discriminada o ano inteiro, que sofre o ano inteiro. Então, fazer uma festa no meio da rua, se mostrar, é algo extremamente político. Isso é uma política pública, né? Você se reconhecer nos outros, poder falar dos seus direitos, mostrar que você existe, né? Aqui em Porto Alegre, a parada tradicionalmente acontece na Redenção, E como né? tem E é muito interessante como que ocupar as ruas, né? Mostrar para as pessoas a quantidade de gente que está envolvida traz um efeito muito positivo nas nossas lutas, né? Infelizmente, a gente não tem encontrado apoio nem no governo municipal, nem no governo estadual, né? Isso é uma questão que a gente poderia ter um apoio muito mais forte, mas os movimentos sociais estão sempre se esforçando para fazer assim, com que as paradas aconteçam. As pessoas têm acabam expressando muitas vezes uma opinião meio preconceituosa em relação às paradas, né? Que é a ideia de que você tem lá um monte de gente que estão se mostrando de formas que não deveriam ser mostradas, Sim. né? Aí, tem, sei lá, 2 homens, 2 mulheres se beijando no meio da rua, num parque público. Mas isso no carnaval né? tem também, Pois né? e eu faço um convite para as pessoas, né, que pensam dessa forma, que elas possam perguntar para as crianças se de fato elas se sentem incomodadas com isso, né? Hoje a gente sabe que as crianças, elas entendem o afeto, o amor, as relações entre as pessoas de uma forma muito mais sincera e muito mais interessante do que todos os preconceitos que os adultos acumulam muitas vezes, né? E eu acho que é importante que a gente veja as paradas enquanto políticas públicas, né? Historicamente, aqui em Porto Alegre, a gente sempre teve o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Isso, infelizmente, não tem acontecido nos últimos anos, né? E a gente também não tem visto uma ausência total de políticas públicas, né, nessas esferas, tanto estadual quanto municipal. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente pode dizer com certeza, é que essa realidade de tanta precariedade tem feito justamente o que a doutora Maria Berenice estava falando, né, que é a questão de união entre os movimentos, né? Eu acho que a gente nunca teve um momento no Brasil em que os movimentos sociais estiveram tão unidos em relação às questões relativas ao conservadorismo, né, à falta de estruturas públicas para atendimento à população LGBT, e em alguns momentos a gente consegue ter alguns aliados, inclusive dentro do Estado. Uma pena que não sejam a maioria, que não estejam nas posições maiores de liderança. Sim, para poder né? ter uma voz maior. É muito comum, infelizmente, que
a gente veja as pautas LGBTs sendo compradas por pessoas que não fazem parte do movimento e que as expressam ou errado ou com má fé, né, dando a entender para as pessoas que as questões elas vão ser resolvidas, que elas vão poder, assim, que elas estão apoiando a diversidade. Ou seja, quando você apoia no discurso, mas na hora de fazer as coisas acontecerem, aí não acontece. E a gente tem um termo que é, inclusive, bastante pejorativo, que é o pink money, né? As pessoas criaram a ideia nas suas cabeças de que a população LGBT tem, assim, muito dinheiro, que ela vai comprar todos os serviços e etc. E é justo uma visão que não é interseccional, né? Grande parte da população brasileira é uma população que vive com muito pouco dinheiro e a gente acaba não escapando disso, né? Verdade. Então é impressionante como no afã, assim, de querer se conectar com uma moda do momento, com uma coisa para parecer mais progressista, as pessoas simplesmente cometem um discurso errado, vão excluindo entidades, pessoas que historicamente trabalham com essas questões, né? Mas eu acho que nos movimentos sociais isso tem sido diferente. A gente tem cada vez conseguido mais se unir, né? Isso é importante. E a gente estava falando antes ali da questão do Sistema Único de Saúde, que é um sistema fantástico, tem que ter os ajustes, mas não pode retroceder, tem que continuar. É uma maneira de reverter, de voltar o nosso imposto. Nada de graça, aquilo ali é pago pelo seu bolso, então é uma maneira de voltar o seu imposto pago. Mas a gente teve a questão por exemplo, do HIV também, que confundiu muito durante muito tempo e que foi justamente o que você está falando. Foi associado a pessoas que são promíscuas, né? A pessoas e tal que têm relações sexuais entre si e tudo mais. E aí o Sistema Único de Saúde também demorou um pouco, a questão do coquetel, a questão do atendimento, a questão do atendimento psicológico também, não só o medicamento físico, mas também aquele amparo, porque a pessoa não tem muitas vezes para quem conversar, e aí se tem algum tipo de enfermidade, aí piora toda a situação, né? A gente passa hoje por um vácuo em relação a falar de AIDS, a falar de HIV. A gente tem certas datas no ano em que, por exemplo, a imprensa, e aí faço uma meia-culpa também enquanto jornalista, né? A gente acaba esquecendo de falar sobre HIV, AIDS durante o ano, vai lembrar lá em dezembro, quando é o dia em que se fala sobre essas questões, né? Mas a gente precisa entender também como que isso aconteceu, né? O HIV, a AIDS, no começo da epidemia, acabava atacando muitas vezes pessoas com um status social muito grande, né? Que mobilizava a população. Hoje, quem são as pessoas que mais são prejudicadas pelas infecções por HIV e outras ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, hoje são as pessoas mais pobres do país, né? E isso já faz com que a atenção não seja tão grande como era antes, né? Mas a gente precisa desconstruir uma série de preconceitos mesmo, né? O HIV não é uma infecção, uma doença que é exclusiva da população de homens gays e mulheres transexuais, homens transexuais. Isso não é uma verdade, né? A gente hoje tem condições de vida muito melhores do que tinha antes, né, para as pessoas que estão infectadas, né? E a gente precisa sempre lembrar que falar dessas questões, inclusive para a população mais jovem, que hoje é a população mais vulnerável às questões de HIV, é se preocupar com o nosso futuro, né? A gente há muito tempo faz um trabalho de tentar falar com as pessoas que estão, por exemplo, com os jovens que estão nas escolas sobre essas questões. A gente não vê muito isso, né? Não vê, né? E aí tem muita resistência, por exemplo. Tem muita resistência com professores, por exemplo, com as famílias, né? Que parece que às vezes assim você ensinar como utiliza um preservativo, por exemplo, parece que vai estar ensinando a pessoa a fazer sexo, né? Quando na verdade os adolescentes já estão muitas vezes se relacionando e estão se colocando em vulnerabilidade por não terem essa educação. Sim, claro, de uma maneira, vai do jeito que está, aprende na rua, aprende por qualquer um. Isso é verdade, isso é verdade. Olha, educação sexual faz diferença. Faz diferença. Posso contestar por favor, debate TVE. É que eu não acho assim, que seja pejorativo falar em peak money. Ou seja, o direito de que as condições econômicas da população LGBTI
faz bem ao mercado porque eles têm uma condição de vida melhor. O que é o I, desculpe, que eu tinha falado antes? Intersexuais. Intersexuais, Antigamente, os hermafroditas. Que é o que eu gosto de aprender nesse programa. Aliás, estou coordenando o primeiro livro no Brasil para tratar dos intersexuais, que não tem nada. Só para deixar claro para o nosso telespectador. Olha aí, vamos começar então. Não, agora vou vir com um livro aqui. Tá bom. Difícil, né? Não tem nada escrito no Brasil. Vamos lá. E eu adoro tudo que não tem, eu vou lá. Ótimo, vamos lá, vamos primeira ter. pessoa que escreveu sobre direitos homossexuais fui eu, 20 anos atrás, agora... Agora todo mundo, pelo menos, tem mais alguém falando. Então, assim, ó, o que eu acho favorável, porque é uma realidade, né? E é um segmento, como sempre aconteceu com as mulheres, para tu ser aceito, tem que ser melhor que os outros. As mulheres sempre tiveram que ser melhor. E assim, e acabaram tendo uma ascensão, às vezes, econômica maior. E assim, há uma maior aceitação também desse segmento, é porque a discriminação muito era assim, não, eles não podem procriar, e se não podem ter filhos, vai acabar a humanidade, enfim, e tal. E agora eles podem ter filhos. Né? Com essas técnicas de reprodução assistida, sabe, também não é por lei, mas por regulamentação do Conselho Federal de Medicina, sabe, os homossexuais, lésbicas, expressamente podem fazer uso disso, barriga de aluguel, enfim, sabe, dessas formas, e também a adoção, né, que a Justiça franquia. E nas escolas está se vendo cada vez mais a forma como os filhos das famílias homoafetivas estão sendo bem afeitos pelos colegas. Sim. E na própria escola, né, que diz que até são pais muito atentos, porque eles sempre foram discriminados, não querem que os filhos sejam em razão do pai, né, ou mãe, pais e mães. Então, assim, acho que esta ascensão e esta valorização eu acho fundamental. Assim, até porque tem um reflexo econômico e um reflexo social. Então, eu não acho que tenha nada de pejorativo, sabe? Eu acho que empodera um pouco esse segmento. Senão fica aquele discurso um pouco vitimista, assim, coitadinho, são tudo pobrezinho, sabe? Tudo lá e tal, Gabriel, não sei. Felizmente o tempo está acabando, um minutinho, então, Gabriel, para as suas considerações. É que, na verdade, são pobrezinhos mesmo. As pessoas, elas são muito pobres no Brasil, né? A gente acaba, infelizmente, criando a ilusão de que na população LGBT os gays têm mais dinheiro, mas é que a gente, às vezes, acaba tendo contato apenas com a bicha rica, né? Aquela que está lá na agência de publicidade, que está no escritório de advocacia, na televisão. E aí a gente acaba criando realmente a ilusão de que, incluindo as pessoas simplesmente pelo consumo, a gente vai misturar consumo com direitos e não são questões realmente que se aproximam, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem aí... A gente teve um episódio, assim, na Parada de São Paulo, por exemplo, que eu achei muito engraçado, que a gente tinha uma marca de cerveja que estava patrocinando um trio elétrico, e aí eles fizeram latinhas coloridas e eles gritavam de cima do trio elétrico, agarre essa latinha, pelo direito de poder tomar uma cerveja, que te respeita, etc. Eu não estou levando lâmpada na cara para poder ser respeitado por meio de uma latinha, não é essa a questão, né? Tudo bem você querer garantir direitos, se aliar à diversidade. Agora, não vamos confundir isso com elitismo, com classismo, né? A maior parte da nossa população no país é pobre. Sempre que você está fazendo uma política pública para uma população mais rica, você está excluindo grande parte da população. Assim. Muito. Então, é mais essa questão mesmo. Infelizmente está chegando ao final, mas eu vou chamar vocês dois aqui porque eu aprendi sempre nesse programa. Certo, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. O Debate TV vai ficando por aqui, mas a gente volta amanhã ao vivo, às 7h30 da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.